Graça e paz. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de quando o Espírito Santo ele se retira de uma pessoa. Uma coisa muito triste, né? Eu quero ler um texto que está aqui em 1 Samuel 16, o verso 13. Aqui está falando, né, sobre a unção de Davi. E quando o Espírito Santo ele veio sobre a vida de Davi. Fala assim, ó, o 1 Samuel 16, 13, fala assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, a partir daquele dia que ele foi ungido rei, o Espírito Santo do Senhor se apoderou dele. Aí, no mesmo 1 Samuel 16, versículo 14, está falando de Saul. Saul ainda era rei quando Davi ele foi ungido, né, como rei de Israel. E fala assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentavam um espírito mau da parte do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo agora, ele vem sobre a vida de Davi e ele sai da vida de Saul. Por que o Espírito Santo se retirou da vida de Saul? Porque Saul, ele começou a governar bem, né? Foi ungido pelo profeta, foi aceito pelo povo, foi escolhido por Deus. Mas Saul, ele começou a desobedecer o Senhor. Por isso a palavra de Deus fala, né, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Muitas vezes, né, nós podemos estar cheios hoje do Espírito de Deus e amanhã, né, apagarmos. Porque no Velho Testamento, o Espírito de Deus, ele vinha sobre as pessoas. Reis, sacerdotes e profetas. Né? Em alguns casos especiais, como o caso, né, de Aholiabe, Bezalel, o Espírito de Deus veio sobre eles para eles fazerem aquelas obras em pedras para o tabernáculo, especificamente para aquilo. Mas o Espírito Santo, então, ninguém era templo e morada do Espírito Santo. Jesus Cristo ainda não havia, né, morrido naquela cruz. Não havia ainda sido rasgado o véu, ainda não havia sido rasgado a parede de separação entre o homem e Deus. Então, o Espírito Santo ele vinha, né, sobre reis, sacerdotes e profetas. E o que acontece? Saul, então, ele teve o Espírito de Deus, né, ele foi ungido por Deus. Só que Saul ele começa a desobedecer o Senhor. Deus fala com Saul assim, Saul que era para Saul ele matar todos os amalequitas, porque os amalequitas eram inimigos ferrenhos de Israel. E a história de Saul ela começa lá em 1 Samuel 10, vai até o capítulo 31. No capítulo 31 ele morre, de 1 Samuel. E Saul então ele vai desobedecendo ao Senhor. Saul ele estava muito preocupado em ser honrado pelo homem e não por Deus. Numa outra ocasião, Saul ele estava se preparando para guerrear contra os filisteus e ele achou que Samuel estava demorando e ele mesmo foi lá e ofereceu um sacrifício. E oferecer o sacrifício era o papel do sacerdote. Somente o sacerdote podia fazer isso. E Saul então ele vai e faz isso. E quando ele faz isso, Deus fala: olha, Saul não serve mais para reinar. Eu não dividirei o reino de Saul. Olha, a situação de Saul ficou tão séria que nem continuou na descendência dele. Deus passou a liderança, né? Tirou até mesmo da tribo, porque Saul era da tribo de Benjamim, Davi é da tribo de Judá. Até a tribo Deus mudou. Mudou a descendência, mudou a tribo, mudou tudo por causa do pecado de Saul. Mas o mais triste é que Deus, aqui está aqui no verso 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava um espírito maligno. Por quê? A partir do momento que nós perdemos a unção do Espírito Santo, quem que vai se aproximar de nós? É o inimigo. A palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas Pedro ele fala, né, que os demônios, os adversários, ele anda ao derredor. Ou seja, ao redor estão os anjos, mas ao derredor está o inimigo, procurando a quem tragar. Ou seja, quando nós desobedecemos, nós damos legalidade para esse inimigo se aproximar da nossa vida. E Saul, então, quando o Espírito Santo se retira dele, ele é atormentado por espíritos malignos. Ele depois passa a ter uma inveja terrível de Saul.
desculpa, de Davi, né? Porque era o Saul, ele fica com muita inveja de Davi, porque as mulheres cantaram um hino, né? Falando, tá aqui no 18, porque as mulheres cantaram, o 18:7, 1 Samuel 18:7, e as mulheres dançando e cantando se respondiam uma a outra, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito pelaquela palavra e pareceu mal aos seus olhos. 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que falta senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Olha como ele queria ser honrado pelo homem, por causa de um cântico que as mulheres cantou, que Saul venceu os milhares, mas Davi os 10 milhares. Ele estava tão preocupado, a mim só deram milhares, a ele deu 10 milhares. É um complexo de inferioridade. E ele começa aquela inveja terrível de Davi, começa a tentar matar Davi. E Davi precisa fugir dele, né, de uma maneira assim animalesca. E Saul ainda por cima, ele, nessa fuga, nessa ânsia de matar Davi, está lá em 1 Samuel 22:18, ele mata 85 sacerdotes. Olha, ele vai um abismo chamando outro abismo, e a situação de Saul vai ficando cada vez pior. Depois ele tenta consultar o Senhor, só que o Senhor não responde. Como que o Senhor vai responder uma pessoa que está possuída por demônio? Uma pessoa que está totalmente em pecado. E aí fala que ele procurou uma necromante. Uma necromante para consultar o Senhor? Você vai num centro de macumba para consultar Deus? Quem vai nesse lugar vai diretamente para consultar demônios. E o final de Davi, e o final de Saul é o suicídio. Por quê? Tudo começou com a desobediência. E com a desobediência ele perdeu a unção do Espírito. Ele perdeu, o Espírito Santo se retirou dele. E agora ele era atormentado por demônios. E Davi, ele presenciou tudo isso. Porque quando Davi ele é ungido, ele demora a assumir, porque Saul ainda estava vivo. Ele vai lá, ele mata o gigante, né, para Saul, ele se torna líder do exército de Saul, até o dia, né, ele se casa com a filha de Saul, Mical, até o dia em que as mulheres cantaram esse cântico. E aí, então, Saul começa a perseguir Davi para matar, e Davi agora precisa fugir. E ele não levanta a mão contra Saul. Até que chega o momento em que Saul, então, ele se mata, porque ele seria morto pelos filisteus. E fala que ele coloca a espada e ele lança sobre a própria espada. E aí, o que acontece? Davi começa a reinar. E aí, quando nós vemos Davi, ele se torna um rei excelente na nação de Israel. Tanto que quando Jesus vem, as pessoas não dizem assim, né, que Jesus fosse filho de Abraão, ou filho de Isaac, mas eles falavam, bem-vindo, né, o filho de Davi. Eles reconheciam ele como filho de Davi. Por 2 motivos. Estava reconhecendo que Jesus era rei, que estava vindo de uma linhagem real. E também porque Davi foi o rei mais excelente da nação de Israel. Foi o rei que mais conquistou terras para a nação de Israel. Foi o rei que fez guerras com eles. Quando Saul morre, os filisteus estavam oprimindo Israel. Eles já haviam pegado vários territórios de Israel. E Davi vem e recupera tudo. Davi vai só conquistando terras para Israel. Davi se torna um rei, assim, muito abençoado mesmo. Só que, né, como homem, Davi, então, ele comete um pecado. Não, né? Alguns pecados que está aqui em 2 Samuel 11. Não dá para ler porque é muito grande, senão o vídeo fica muito grande. Mas Davi, então, ele adultera. E tudo começa, olha para você ver, eu vou ler só o versículo 1, fala assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, é tempo de guerra, sabe? Em tempo de guerra, nós temos que ir para a guerra. Não é tempo de ficar em casa, não é tempo de acomodar, não é tempo de ficar
como que diz, sem o que fazer. Porque Davi estava sem o que fazer. Então ele não foi para a guerra, todo o seu exército estava na guerra. E ele devia estar na guerra, porque naquela época o rei era o primeiro a estar na guerra. Era o primeiro, o rei acompanhava o seu exército. E Davi não foi. Davi pensou assim, eu já conquistei muita terra, agora, né, eu vou ficar aqui no palácio. E ele fica no palácio, ali, né, à toa, mente vazia, é a oficina do diabo. Ele olha e vê uma mulher tomando banho, aí deseja a mulher, um espírito de encantamento, manda saber quem é a mulher, descobre que a mulher é uma mulher de um dos seus valentes, Urias. Mesmo assim, ele manda buscar a mulher, se deita com a mulher, manda a mulher embora, ou seja, era só um desejo carnal, e ele tinha várias mulheres, ele já tinha 7 mulheres, Davi. E aí, o que acontece? Davi vai, a mulher manda uma notícia para ele que ela tinha engravidado. E como que ia explicar essa gravidez se o marido dela estava na guerra? Como ele ia chegar e ela falar que ia estar grávida? Porque a guerra às vezes ficava 6 meses, 5 meses, 4 meses, não sei quanto tempo, mas era bastante tempo. E aí, Davi vai e manda chamar o marido dela para ir lá e se deitar com ela, pensar que o filho era dele. Só que o homem vem, Urias vem, mas Urias era tão leal. Urias não desce para se deitar com a Betseba. Ele fica na porta do palácio, ele diz, eu não vou, né, ir para minha casa deitar com a minha esposa enquanto o exército de Israel está em tendas lá no meio da guerra, está em acampamentos, e eu vou ficar aqui no bem bom? Não vou não. E aí Davi fica sabendo, aí Davi embebeda ele, mesmo assim não vai. E quando Davi vê que não tem jeito, o que ele faz? Ele faz uma carta, entrega na mão de Urias e manda para o chefe do exército, Joabe, para que Joabe abandonasse Urias na frente de uma batalha para que ele fosse morto. Ou seja, ele matou Urias. Não foi pelas mãos dele, mas ele foi o mandante da morte de Urias. Né? Então ele abriu uma porta de prostituição, de engano e de morte. E aí, passou-se um tempo. Passou mais ou menos 9 meses ou mais, porque a criança já tinha nascido, a criança que Jezabel, que Betseba havia engravidado. A mulher com quem ele havia deitado, Betseba. E aí, já tinha tido a criança. E aí fala assim, aí o profeta Natan foi lá e falou para ele uma parábola, falando que um homem rico tinha várias ovelhas. Aí chegou um viajante na casa do homem rico, ele foi lá e pegou a ovelha do vizinho, a única que ele tinha, a única cordeira que ele tinha, matou para oferecer para o visitante. Ele conta isso para Davi, e Davi fala assim, nossa, mas esse homem, ele merece a morte? Ele tem que pagar quadruplicadamente, porque a lei mandava pagar quadruplicadamente quando havia, né, roubo. Então tinha que haver a restituição. E aí então, Natan vira para ele e fala, tu és este homem. E quando ele fala isso para Davi, e ele dá uma sentença para Davi, ele fala assim, ao versículo 11, assim diz o Senhor, 2 Samuel 11:11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel. E o verso 10 fala assim, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias para ser tua mulher. Mas o verso 13 fala assim, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou, o teu pecado, não morrerás. E aí, Davi escreve aquele Salmo 51, né? O Salmo 51, se você ler lá, Davi falando, né? Se humilhando diante de Deus, se humilhando, falando para Deus criar nele um coração puro, que ele foi gerado em pecado, e ele precisava, né, que Deus criasse nele um coração puro, guiasse ele por um espírito reto, por um caminho reto. Mas o interessante, irmãos, que Davi, lá no Salmo 51:11, ele fala mesmo assim, ele diz assim, olha, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, Davi falou assim, Senhor,
né? Eu penso, né? Não está aqui escrito. Pode tirar o reino, pode tirar a coroa, pode tirar a Betseba. A criança também que a Betseba teve morreu por causa desse pecado. Mas, Senhor, tem uma coisa que o Senhor não pode tirar. Ah, Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque Davi, ele tinha visto tudo o que tinha acontecido com Saul, quando Deus retirou o espírito de Saul. Irmãos, então, o que nós não podemos perder jamais é a unção do Espírito Santo. Irmã, Deus pode retirar o Espírito de mim? Deus não retira o que Ele dá. Mas ele está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Só que lá no Novo Testamento fala que existem alguns pecados contra o Espírito Santo. Que nós não devemos mentir contra o Espírito Santo, como aconteceu com Ananias, né, que mentiu contra o Espírito Santo e morreu imediatamente. Que nós não devemos, né, blasfemar contra o Espírito Santo, que nós devemos apagar o Espírito Santo. Lá em 1 Colossenses fala que nós não extingueis o Espírito, ou não apagueis o Espírito. Como é que eu apago o Espírito Santo? Quando eu começo a desobedecer o Senhor. Porque quando eu estou desobedecendo o Senhor, eu estou desobedecendo o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que habita no meu espírito e ele começa a mandar comandos para a minha alma. Ele começa a comandar, ele começa a dizer, olha, esse caminho é um caminho de morte. Esse caminho aí, ele vai me avisar uma vez, ele vai me avisar 2 vezes, ele vai me avisar 3 vezes, ele vai me avisar várias vezes. Mas se eu persistir no pecado, eu vou apagar a voz do Espírito Santo. E aí eu vou entrar no caminho de morte. E a voz está apagada. E a voz apagada do Espírito Santo, qual é a voz que eu vou ouvir? A voz da minha alma, da minha própria carne, da minha vontade, do meu querer, sem ser comandada pelo Espírito Santo? Quem que começa a comandar? Nós sabemos que só existe 2 caminhos. Ou eu sou comandada pelo Espírito de Deus, ou eu sou comandada pelo Espírito do mundo, do inimigo. Muitas vezes nós pensamos assim, o mundo jaz no maligno. Então, quando eu começo a praticar as coisas que a gente sabe que são coisas mundanas, a quem eu estou agradando? A palavra de Deus fala que quem é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Talvez você não vai ficar possesso e atormentado por demônios, como aconteceu no caso de Saul. Mas você pode se tornar uma pessoa como Sansão. Sansão, ele está lá em Juízes 13, do 13 até o 16 conta a história. Juízes do 13 ao 16. Se você quiser, leia lá a história de Sansão. Sansão, ele era um nazireu de Deus desde o ventre da mãe. A mãe era estéril. O anjo apareceu para a mãe e falou, olha, você vai ter um filho. E ele vai ser nazireu desde o ventre. Por quê? A mãe não podia tomar vinho. A mãe não podia pegar em nada, coisa que viesse da uva. A mãe não podia tocar em corpo morto, porque o voto da nazireado, a pessoa era separada, ela não podia tocar em corpo morto, ela não podia passar navalha sobre a sua cabeça e ela não podia comer nada que viesse da uva, nada, nada. Então, Sansão, ele não podia nada disso. E a mãe, durante o tempo da gestação, a mãe também não pôde. Aí ele nasce, um milagre. A mãe era estéril, ele nasce de um milagre. Ele foi anunciado pelos anjos. Ele foi escolhido por Deus para livrar a nação de Israel dos filisteus. E aí, o que Davi faz? Davi vai lá ver uma filisteia e fala com o pai, eu quero casar com ela. Vai lá, toma ela para mim como esposa. E o pai dele fala assim, não filho, não tem mulher em Israel, porque desde da lei de Moisés, desde antes do povo conquistar a terra, Deus já tinha dito que não era para o povo fazer aliança, e casamento é uma aliança, que não era para se aparentar com aquele povo, e nem o povo se aparentar com eles, porque Israel era uma nação que tinha que ser separada, e todas as outras nações eram nações que adoravam vários deuses. E aí, Sansão virou para o pai e falou assim, não, eu quero ela porque ela agrada os meus olhos. Ou seja, eu não estou preocupado em fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a minha vontade. E aí, no caminho, ele mata um leão. Ou seja, ele já pegou no morto, né?
Na volta de que ele vai com o pai dele lá para pedir a mulher em casamento, na volta tem um favo de mel em cima do corpo morto, ele vai lá e pega o favo de mel. Tocou no morto, começou a quebrar o seu voto. Faz uma festa de casamento, naquela época era 7 dias. Não sei, né? Mas provavelmente ele pode ter bebido vinho, a Bíblia não fala. Depois, no capítulo 16, ele se envolve com uma prostituta, chamada Dalila. E aí, o que acontece? Ele cria uma ligação de alma tão forte com essa mulher, que a gente vê ele como um homem bobo. Que a mulher fala assim, de onde vem a sua força? Os filisteus estavam pagando para ela, para descobrir de onde que vinha a força dele. Por que ele vencia tanto os filisteus? E aí ele fala, se eu me amarrar com corda nova, aí ela faz. Amarra, ele fala, os filisteus vêm sobre ti, aí ele desamarra. Se prender as minhas tranças com isso. Aí ele foi brincando com o pecado. Cada vez ele falava com ela uma coisa, e ela fazia, e os filisteus vinham para pegar ele se desvencilhava daquilo e matava os filisteus. Até que chega um dia, ela fala, você não me ama, e começa a chorar lá, e ele vai e conta tudo. Conta para ela que ele nunca tinha passado navalha no cabelo, que ela era nazireu de Deus, que não podia cortar o cabelo. Ela faz ele dormir, corta o cabelo dele. E aí, sabe o que acontece, irmãos? O mais triste que acontece, vamos lá em Juízes 16, que é algo triste que nós temos que ter muito cuidado, sabe, irmãos, para que isso não venha acontecer conosco. Juízes 16, versículo 20, fala assim, olha, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. As pessoas vão pecando, sabe? As pessoas vão brincando com o pecado. E acham que vai continuar tendo a bênção de Deus, que a unção de Deus vai continuar sobre a vida dela. E aí o que acontece com Sansão? A primeira coisa que eles fazem, eles vazam os olhos dele. Ele não queria mulher porque agradava os seus olhos, e agora ele não tinha olhos mais, vazaram. Ele se tornou um fantoche para os filisteus, motivo de chacota no meio dos filisteus. E aí logo ele morre, né? Tem uma morte lá, Deus permite a força, né, vir sobre ele mais uma vez, ele destrói lá as colunas do templo de Dagon, e fala que na sua morte ele matou mais filisteus do que durante a sua vida. Mas esse não foi o propósito de Deus para a vida dele. E às vezes o propósito de Deus para a nossa vida, Deus sonha algo tão tremendo para nós, mas nós vamos saindo fora dos propósitos de Deus. Nós vamos saindo fora. Nós podemos ver que Deus traçou um propósito maravilhoso para Sansão. Mas Sansão escolheu desobedecer cada um deles. Deus também tinha um propósito para Saul, para continuar, né? A monarquia continua na descendência. Era para Jonatas continuar governando. Mas Saul escolheu desobedecer. Saul foi desobedecendo, até que chegou um ponto em que Deus, o Espírito Santo, saiu dele. E aí os demônios se aproximaram. Então, que nós possamos vigiar muito na nossa vida, sabe? Porque nós estamos vivendo um tempo assim, de que a iniquidade cresceu e o amor diminuiu. Então hoje nós temos que vigiar muito. Iniquidade em alta e amor em baixa. Nós temos que vigiar muito porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas falam não tem nada a ver. Hoje é essa frase, né, do tem nada a ver. Tem nada a ver, sabe? Prostituir, continuar em cima do altar. Não tem nada a ver falar mentira. Não tem nada a ver viver no pecado. Só que o pecado tem consequência. A vida de Davi nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Deus não retirou dele o espírito, não. Mas a partir do capítulo 11, você vai acompanhando a bagunça que virou a família de Davi. Um irmão violentou a própria irmã. Davi não fez nada, porque o espírito de acusação estava sobre ele. Ele também tinha errado. Que moral, né? Talvez ele pensou assim, que moral que eu tenho para corrigir o Amon, por ele ter abusado da Tamar. O Absalão foi lá e matou o Amon. Ele também não corrigiu o Absalão.
Depois o Absalão tenta tomar o reino dele. O Absalão se dorme com as suas próprias concubinas. Depois nós vemos lá na frente o espírito de prostituição que continua na família, que Salomão tem 1000 mulheres. Provoca a divisão no reino. Traz um prejuízo terrível para toda a nação. Por causa do quê? Desobediência. Desobediência. Então que nós possamos vigiar. Que nós possamos estar atentos àquilo, né, que o Espírito Santo ele tem nos orientado. E examinar o que eu faço a obra de Deus. O que está por trás do que eu faço? Eu faço por amor? Eu faço por dinheiro? Eu faço por autopromoção? Qual que é o motivo? O que me motiva? É o amor? Se for, você está de parabéns. Se não for, conserta. Porque ainda é tempo. Porque qualquer hora a trombeta toca e Jesus vem buscar a igreja. Mas ele vai buscar uma igreja santa, irrepreensível, imaculada. Ou seja, sem pecado. E nós podemos colocar uma máscara, enganar todo mundo. Mas Deus nós não enganamos não. Ele está vendo. E ele conhece a intenção do nosso coração. Então que nós possamos nos limpar. Nos limpar. Porque Deus nos salvou. Para sermos santos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Se esse vídeo te abençoou, compartilhe, deixe seu like para que o canal possa crescer. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.